João capítulo 1, versículo 35. Você achou? Fala sobre os primeiros discípulos de Jesus. Diz assim, nós vamos ler até o 45. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Qual João é esse? João Batista. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Os discípulos de João Batista, ouvindo João Batista dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, abandonaram João Batista e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Não existe lobo solitário no reino de Deus. Jesus, quando idealizou uma igreja, ele idealizou um corpo. Dons, existem 3 listas no Novo Testamento, somando os dons diferentes dessas listas, são 21 dons. Pelo menos 21 pessoas diferentes existem na concepção de igreja do Novo Testamento, com dons completamente diferentes, onde cada uma pega o seu ponto forte e é protegida no seu ponto fraco pelo colega. Então, temos coisas boas, temos coisas ruins, temos dificuldades, temos pontos fortes, temos pontos fracos, e assim, juntos nós nos tornamos fortes. Eu acho que foi 2021, ou 2020, acho que foi 2021, que o PSG chegou na final da Champions League contra o Bayern de Munique. Quem lembra a final? PSG e Bayern de Munique. Era a chance do Neymar ganhar a Champions League e ganhar a bola de ouro. Todo brasileiro torceu para o Neymar, apesar de ele ser um cara que não é muito exemplar para nós, né? Mas joga muito. E aí, qual que era a questão? O PSG tinha o Neymar. Tinha o Mbappé também, mas o Mbappé não estava tão em alta como ele está agora, apesar de ele ter ganhado lá em 2018 a Copa. Então tinha lá o Mbappé, o Neymar, eu não lembro se o Messi já estava, eu acho que o Messi não estava, não lembro. E eu lembro que no Bayern não tinha ninguém. O Miller, Thomas Miller, outros, o Neuer, já estavam numa decadência na carreira, já não eram os caras lá que ganharam a Copa de 2014 na Alemanha, aqui no Brasil. Não tinha nenhum figurão no time do Bayern. E aí, quem gosta de futebol como eu, que assiste até entrevista depois do jogo, a gente pensava, o PSG depende do brilho do Neymar, depende de um brilho do Mbappé, porque coletivamente o Bayern de Munique é muito mais forte do que o PSG. O PSG tinha muitas falhas, principalmente na linha defensiva. O que aconteceu? O Bayern ganhou. O Neymar, mesmo sendo um craque, perdeu aquela final porque era ele o Mbappé contra o coletivo poderoso do Bayern de Munique. O coletivo sempre vai ganhar do individual. Se você estiver anotando aí, anota essa frase. Sozinho você pode ir mais rápido. Junto com outras pessoas você vai mais longe. Nós não somos chamados a correr rápido. Nós não somos chamados a ter uma visão perfeccionista das coisas e achar que a gente sempre vai fazer melhor do que os outros. Nós somos chamados a buscar nos assessorar de pessoas à nossa volta. Você pode achar que você é o cara,
Pastor, eu já fui gerente de empresa, eu chutava o escanteio, corria na área, cabeceava, fazia o gol, era o camisa 10 com a faixa, batia falta, pênalti e tal. Você pode achar que você é muito bom, mas provavelmente existem muitas pessoas melhores do que você, próximo de você. O segredo do cristianismo está na coletividade. Diga comigo, Jesus está formando uma equipe em Conselheiro Lafayette. Existem várias equipes dele nessa cidade. Não temos a pretensão de achar que somos a única igreja que representa Jesus. Existem várias. E algumas que até vocês nem acham que Jesus não está mais nem lá. Porque não é a gente que tem poder de julgamento dessas coisas. Jesus tem equipes que podem fazer a diferença, ganhar espaço no terreno do inimigo na cidade de Conselheiro Lafayette. Mas aqui na Igreja Metodista Wesleyana de Lafayette, com certeza, ele vai formar uma equipe poderosa. Ele vai formar uma equipe de pessoas com dons diferentes, com qualidades diferentes, onde juntos nós vamos nos tornar uma bomba atômica por onde a gente andar, e a gente vai criar um estrago no inferno. A gente vai desfalcar o inferno nessa cidade. Pastor, agora eu estou até empolgado. Se for tipo os Vingadores, eu quero ser o Hulk, eu quero ser o Superman. Veja bem, os critérios de Jesus para formar a equipe são diferentes dos nossos. Vamos lá, quem aí já jogou futebol sabe que uma estratégia dos grandes clubes é fazer peneira. Eu já fiz algumas peneiras na época que eu jogava bola. Dos 13 aos 19 eu joguei futebol. Quase virei profissional. Como todo mundo fala, dá alguma desculpa. Teve alguns motivos que eu vi que eu era meio perna de pau e eu desisti do futebol. Mas eu fiz algumas peneiras. Então eles anunciam lá, dia tal, lá no estádio tal, tem uma peneira, você pode entrar, lá tinha o Caxias e o Juventude. Eram times da Série B do Brasileiro naquela época. Hoje o Caxias está na Série D, o Juventude está na C, está tentando subir para B. Eram times bons, próximos da minha cidade, eu morava lá perto de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Então eu fui fazer peneira lá no Caxias. Tinha 50 meninos. E aí fizeram vários tipos de testes, chute a gol e tal, coletivo. E aí eu tive o privilégio de passar numa dessas peneiras, mas eles não tinham alojamento. Eu também não tinha dinheiro para morar numa pensão e eu não joguei. Depois de um tempo eu voltei a jogar lá, quebrei o dedo, eu era goleiro, quebrei o dedo, perdi a oportunidade de jogar num clube maior. Nessas peneiras, traz um monte de gente e só os melhores. Eu não digo os melhores que têm mais capacidade, os que naquele dia conseguem se sair melhor. Eu nunca fui um goleiro muito extraordinário. Eu era baixinho pro futebol de campo, então eu treinava muito para ter um bom fundamento, chutar bem na bola, sair bem do gol. E eu sempre fui líder, então eu estava lá atrás e eu era capitão às vezes, porque eu ficava organizando o zagueiro, organizando o lateral, gritando até com o atacante, brigando com os outros dentro do campo. Então eu me destacava nesse ponto. Mas naquele dia eu lembro que naquele peneirão, irmãos, não passou nem vento. Aquele dia eu lembro que aquele dia eu estava inspirado. Falei, não é possível que eu não vou passar hoje. Eu passei, mas não tinha alojamento, enfim. Só que é injusto esse tipo de critério. Porque, por exemplo, se naquele dia eu tiver uma dor de barriga, eu posso ser o melhor goleiro que aquele time poderia ter. Eu não vou bem, eu não vou passar na peneira. Se naquele dia da prova, Jefferson, você, sei lá, brigou com a Bianca antes de sair de casa, alguém te fechou no trânsito, você ficou com raiva do cara e assim perdeu a concentração, saiu da bênção, né, como a gente fala, você chega na prova e esquece o que você estudou. Você vai ser rotulado por uma prova mal feita, por um dia ruim. O critério de Jesus não como o pessoal fala, né, o cavalo passa encilhado uma vez e se você não aproveitar, acabou. Você está fadado ao fracasso. Agora, eternamente, você vai ser um varredor de rua, nada contra os varredores de rua, porque você perdeu uma oportunidade na tua vida. Não é assim no reino de Deus, irmãos. No reino de Deus, a meritocracia, ela é uma linha muito tênue, que ela parece justa, né? Mas a meritocracia nem sempre é justa. Na graça, no reino de Deus, não tem fila. Você pode chegar atrasado e sentar na janela, porque não tem a ver com os processos que os homens estabelecem, tem a ver com os processos de Deus. Alguns de vocês estão chegando aqui na Igreja Metodista Wesleyana e vão recomeçar a história de vocês aqui. Mas a história de vocês não começou aqui. Vocês já têm toda uma caminhada com Jesus.
Vocês já foram discipulados, vocês já tiveram experiência. Talvez vocês tenham até mais experiência do que o pastor. Eu tenho que ter sensibilidade da parte de Deus para que Jesus me diga: esse irmão, você pode botar ele para furar fila. Essa irmã, você pode botar ela para furar fila. Porque no reino de Deus não é meritocracia. Meritocracia gera legalismo, meritocracia gera peso, gera cobrança, gera exigência não bíblica. Nós não nos movemos por meritocracia. Nós não nos movemos por preceitos humanos. Até a medida de sucesso de Jesus é diferente da nossa. O que é um pastor de sucesso? É um pastor que tem uma igreja abarrotada de gente, saindo gente pelo ladrão. Então Jesus foi o pior dos pastores que existiu, porque no último dia só ficou um. Ele andava cheio de multidão, ele escolheu 12 para andar junto com ele, no último dia só ficou João. Então ele foi um péssimo pastor, se o critério é a quantidade de pessoas que está em volta dele, principalmente nos momentos difíceis. Os critérios de Jesus são muito diferentes dos nossos. Eu creio que existem pastores de 30, eu creio que existem pastores de 10, eu creio que existem pastores de 100, eu creio que existem pastores de 1000, eu creio que existem pastores de 100.000, e a graça de Deus é quem nos sustenta. Pastor, mas é injusto, eu não quero ser o pastor de 30, eu quero ser o pastor de 300. Por que é injusto, irmão? Não, porque eu quero ser mais conhecido, eu quero ser o cara dos cartazes nos eventos e tal. Irmão, seu coração está errado, é por isso que você não é um pastor de 300. Você não está preparado para ser um pastor do cartaz de 300. Não, mas é injusto, pastor, ele está recebendo mais o de 300, eu recebi menos, mas ele também vai ser cobrado a mais. Sabe por que na Bíblia tudo é proporcional? Sabe por que ele fala em 10%, 20%, ele fala em porcentagem, a 10ª parte e tal? Porque é justo para todo mundo. Por exemplo, os 10% do meu patrão pode ser o meu 100%. Agora, quem deu mais? O que deu 1000 ou o que deu 100? Os dois deram o mesmo, porque proporcionalmente o desafio dele foi o mesmo do meu. No reino de Deus tudo é proporcional. Se Deus me chamou para eu andar da ponta desse palco até aquela outra ponta, se eu chegar no último dia da minha vida e eu cheguei até aqui, Ele vai avaliar as minhas obras. A maioria dos textos que falam em julgamento de obras não está falando de condenação, está falando de galardão. E Ele vai dizer: servo bom, servo fiel, vejo que com 60% da missão que eu te dei, você conseguiu cumprir. Então receba aí, você podia receber X de galardão. Não acho que é algo de espécie, eu acho que é acessos à presença, acessos a mistérios celestiais, porque a gente vai passar a eternidade crescendo. Você cumpriu 60% do teu propósito. Aí veio um cara que tem uma missão 10 vezes o tamanho desse palco. E aí esse cara andou 20 vezes a minha distância. Aqui de 4 metros, 5 metros. Aí ele vai chegar diante de Deus, Deus vai medir o desafio que Ele deu para ele, a capacidade dele. Você podia ter andado 20 quilômetros, mas você só andou 15. Você andou 40% da missão que eu te dei. O galardão dele vai ser menor do que o meu. Irmão, se Jesus te chamou para ser um porteiro de igreja, nada contra os porteiros de igreja, eu só uso como linguagem metafórica. Seja um bom porteiro, seja o melhor porteiro. 100% das vezes que as pessoas chegarem na portaria da igreja, sorria para elas. Talvez o teu galardão vai ser maior do que o meu. A minha missão era todo domingo ter a oportunidade de transmitir uma palavra. 70% das vezes eu fui fiel nela. Às vezes eu inventei algumas coisas a mais e Deus não vai me abençoar por causa disso. O porteiro que em 100% das vezes sorriu para as pessoas vai ter um galardão maior do que o meu. Os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Pastor, o que esse texto tem a ver com isso? Primeira coisa, vamos relembrar o que a gente leu. João Batista, que era primo de Jesus, está pregando lá nos desertos da Samaria, lá no Rio Jordão, pregando arrependimento de pecados, confrontando os fariseus, preparando o caminho do Senhor. Quem lembra daquela música do Diante do Trono, que a gente cantava? Os vales serão levantados e os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão nivelados. Você lembra dessa música? Ou só eu que conheço ela? Alguém me ajuda aí, por favor? Alguém conhece essa música ou não?
Eu ficava imaginando essa cena. E eu achava que era algum texto do Apocalipse. Eu falava, meu Deus, olha só, o monte vai abaixar e vai virar um vale. O vale vai subir, vai virar um monte. Deus vai sacudir a terra, igual a gente vai guardar lá uma panela com farinha dentro e a gente quer nivelar a farinha. Ele vai fazer isso. Eu achava que era um contexto apocalíptico. Mas o contexto é Isaías 40, onde está profetizando a vinda de João Batista. O que prepararia o caminho do Senhor, nivelaria o caminho do Senhor. Sabe como que os vales foram baixados, os montes foram abaixados, os vales foram levantados? Ele preparou o caminho do Senhor por meio de discípulos. Discípulos prepararam o caminho do Senhor. João Batista fez discípulos. Por onde Jesus passava, tinha discípulos de João Batista, que estavam aguardando a vinda do Messias, porque João Batista dizia, podem me seguir, ouçam as minhas palavras, mas o meu ministério tem prazo de validade. Vai chegar um dia que vai chegar um melhor do que eu, podem me abandonar e seguir o outro, porque o outro é melhor do que eu. E por onde Jesus andava, tinha discípulos de João Batista. Atos capítulo 19, quando Paulo entra na cidade de Éfeso pela primeira vez, ele encontra 12 discípulos de João Batista. E ele diz, o que vocês creem? Não, cremos no batismo de João. Qual é o batismo de João? Vocês já conhecem o batismo de Jesus? Não, não conhecemos. Então vamos batizar aí no batismo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos impor as mãos sobre vocês, para que vocês também recebam o terceiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Tinha discípulo de João Batista lá em Éfeso, irmão. Jesus preparou o caminho com discípulos, para que por onde Jesus passasse, esses discípulos se tornariam discípulos de Jesus e continuariam a obra de Jesus. João Batista está pregando na beira do rio, e aí cita o texto que 2 discípulos próximos a ele estavam lá, e aí tem outros textos que falam da mesma história, porque existem os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que eles contam as mesmas histórias em visões diferentes. Diz que Jesus vai para ser batizado. João Batista diz, é esse aí. Lembra o que eu estava falando aí nos últimos meses? É aquele ali. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aquele que vai ser sacrificado para o perdão dos seus pecados. É ele, é dele que eu estou falando. Quando aqueles 2 discípulos ouvem isso, eles ligam um alerta e falam, opa, chegou a hora da gente abandonar o nosso mestre João Batista para seguir aquele que ele estava preparando o caminho. João Batista, tchau e bens, hasta la vista, agora eu vou seguir aquele que você disse que é melhor do que você. Nada contra você, mas você mesmo nos preparou para esse momento, para que a gente seguisse num novo caminho. E eles vão atrás de Jesus. Aí eles estão andando atrás de Jesus, talvez envergonhados, porque diante deles estava o Messias. Porque o que João Batista disse é, esse cara é o Messias, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Aí eles estão olhando Jesus, diz o texto que Jesus viu eles, talvez Jesus se fez de difícil, né, por um tempo, para ver se eles iam chegar nele, e aí ele vira para eles e fala, o que vocês querem? Não, a gente é discípulo de João Batista, eu estou fazendo aqui um teatro da história. Onde é que o senhor está ficando? Não, eu estou morando ali no Novo Horizonte, saída para Itaverava e tal. A gente pode ir lá, ter um tempinho com o senhor, a gente tem algumas dúvidas aí, a gente pode tomar um café contigo? Vamos? Tem um cafezinho, tem um queijinho lá, vamos sentar lá. E diz o texto que era 4 horas da tarde e eles ficam o dia ali com Jesus. Eles passam o dia ali com Jesus, na casa de Jesus, em Cafarnaum, ali naquela região, ouvindo sobre Jesus, e diz o texto que um dos 2 era André. André é o primeiro dos 12 que teve algum contato com Jesus. O que André fez, meu irmão? André, imediatamente, quando chegou numa hora lá, Jesus falou, olha, eu estou cansado, tal, eu estou me preparando, amanhã vai ser um dia corrido, desculpe aí, se vocês quiserem ficar um pouquinho mais aí, eu vou tomar um banho, descansar e tal. Não, a gente está indo embora então. André saiu empolgado e foi para casa, chegou para o irmão dele. Simão, eu encontrei o Messias, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, o nome dele é Jesus. Ele veio lá de Nazaré, ele mora ali em Cafarnaum, ali no Novo Horizonte, enfim, eu estou citando o meu endereço, ele mora ali naquele lugar. É mesmo, André? Será que é mesmo? Será que apareceu um monte de Messias aí nos últimos tempos? Não, eu tenho certeza que é ele. Ele confirmou por meio das palavras dele muita coisa. O nosso coração ardia enquanto ele falava. Eu estou juntando uns outros textos de histórias parecidas. Diz o texto que no dia seguinte eu estou juntando outras versões que eu poderia ter lido de Lucas e de Mateus. No dia seguinte, Pedro está com os seus 2 amigos e sócios, Tiago e João, porque diz o texto que eles eram sócios,
Eles trabalhavam juntos numa empresa de pesca. Eles estão na beira do mar, lavando as redes, logo de manhã, depois de ter pescado a noite inteira. André provavelmente está ajudando Pedro ali, porque era da família ajudar, porque era o sustento da casa e tal. Jesus passa pelo mar. Eu imagino o André de cabeça baixa, lavando rede, aí ele dá uma olhadinha de canto e ele fala: Pedro, é ele. Talvez eles até tinham combinado, de tarde a gente vai lá na casa dele conversar com ele, não sei. Estou imaginando aqui que talvez eles até combinaram de ir atrás de Jesus. Mas Jesus foi ao encontro deles. Jesus está passando na beira da praia e ele diz, numa das versões diz que ele fala para Pedro: Pedro, tu és Pedro, tu és Simão, a partir de hoje você vai se chamar Pedro, siga-me. Diz o texto que ele larga tudo e segue Jesus. Na outra versão de Lucas, diz que ele diz a mesma coisa para Tiago e João, porque eles estavam juntos, eles eram sócios na pescaria. Sigam-me. Eles largam tudo e seguem Jesus. Veja bem, o primeiro era André, o segundo, Pedro, era irmão de André. O terceiro e o quarto eram amigos de Pedro e de André, e eram sócios. Eles já tinham um relacionamento prévio, e os quatro eram da mesma cidade. Diz o texto que a gente leu, que Jesus ainda ali decidiu ir para uma outra cidade, e ele encontra um homem chamado Filipe. Diz o texto, Filipe era de Betsaida, cidade de Pedro e André, e também de Tiago e de João. Eles eram da mesma cidade, os 5 primeiros. Talvez até se conheciam, jogavam na mesma escolinha da cidade, estudaram na mesma escola. Jesus chama mais um da mesma cidade que talvez conhecia os outros. Filipe fala: ô Jesus, antes da gente ir embora, eu lembrei do meu amigo Natanael, deixa eu ir lá falar com o meu amigo Natanael. E ele vai para Natanael e fala: Natanael, que em uma outra versão fala Bartolomeu. São 2 versões para o mesmo nome. Natanael é um nome hebraico, Bartolomeu é um nome grego. Encontrei o Messias, o Salvador. Aí Jesus se apresenta para ele. Os 6 primeiros irmãos eram da mesma cidade, provavelmente se conheciam. O 7º e o 8º, na cidade de Cafarnaum, que era a cidade principal daquela região, tinha um cobrador de impostos, um coletor de impostos, Mateus. Com certeza os outros 6 conheciam ele, porque eles tinham que pagar o imposto na mesa de Mateus. Mateus era o coletor, Mateus conhecia eles e até as dívidas deles. Eles chegam, passam na mesa de Mateus, Jesus fala: siga-me. Mateus larga a mesa e segue Jesus. Mas aí o texto diz, Mateus capítulo 9, ô Jesus, antes de ir embora, eu posso fazer um jantar na minha casa para trazer todos os meus amigos cobradores de impostos, para que eles conheçam a tua palavra e tal. E diz o texto que eles vão comer na casa de Mateus. Talvez Zaqueu, que era o chefe do Mateus, conheceu Jesus naquele dia e ficou ali num conflito até o dia em que ele se converte lá em Lucas 19. O 8º que eu vou citar é Tiago o Menor, que lá no The Chosen é o Tiaguinho. Você sabia que Tiago o Menor era irmão de Mateus? Tem vários Tiagos no Novo Testamento. Tiago Maior, que morre em Atos capítulo 12. O Tiago do livro de Tiago, que era irmão de Jesus, que se converte provavelmente depois que Jesus morre. E tinha o Tiago Menor. O Tiago Menor era irmão de Mateus. Onde Tiago Menor conheceu Mateus? Jesus, na casa de Mateus, naquele jantar. Os 8 primeiros eram pessoas próximas. Eu dou uma aula sobre os 12 discípulos e tem uma ligação entre vários deles. Não vou entrar na teoria dos outros, porque são teorias teológicas. Jesus, meu irmão, não mandou um assinado no jornal: mandem vir a mim todos os que foram rejeitados pelo judaísmo, eu vou escolher os melhores para serem meus discípulos. Ele chamou, e talvez foi até André que foi atrás de Jesus e disse: Jesus, eu quero ser um dos teus. Falou: tá bom, Senhor, esse é um dos 12? Pode vir. Ô Jesus, eu tenho um irmão. Teu irmão? Ele é irmão? Pode vir então. O meu irmão tem 2 sócios. Pode vir também. A gente conhece o Filipe. Filipe é um cara que fala muito bem. Pode vir o Filipe também. Filipe fala: ô Senhor, eu queria ir, mas eu não posso deixar meu amigo Natanael. Pode vir também. Jesus não fez uma seleção, uma peneira para escolher os melhores. Ele escolheu pessoas que já se relacionavam entre si, que já se conheciam. E aí eu aprendo 2 coisas. Primeira coisa, para você ser discípulo de Jesus e jogar no time de Jesus, fazer parte da equipe de Jesus, você tem que se relacionar com Ele. E segundo, Jesus prioriza a conexão entre os membros da equipe.
Pode aparecer um cara aqui que é o papa da oratória, o papa da comunicação, o professor de... Eu estou citando até porque tem alguns aí professores aqui no nosso meio, de oratória e de outras coisas, que eu fico até assustado. Meu Deus, ô Jesus, eu tinha algumas aulas que eu gazeava, agora vem os caras que sabem mais do que eu. Ô Jesus, tem misericórdia de mim. Não é por capacidade, meu irmão, é por conexão, é por coração. Deixa eu te falar, eu como pastor, com muita tristeza, em alguns momentos eu vou ter que deixar para trás algumas pessoas muito boas que resolveriam os problemas de um ministério específico, porque essas pessoas são muito capazes, mas não estão disponíveis. Essas pessoas elas não encaixaram na visão, elas não estão dispostas a puxar para o mesmo lado e tal, porque o critério de Jesus que eu aprendo com ele é disponibilidade. É disponibilidade mais do que capacidade, até porque o Senhor nos prometeu que Ele nos capacitaria. Ontem a gente fez uma gravação aqui com os jovens, é uma surpresa para vocês, e os meninos estavam tudo nervosos. Falei, Deus vai dar graça para vocês. Os primeiros 10 minutos eles estavam meio travados. Estavam assim, uma dificuldade e tal. Depois dos 10 minutos, irmãos, eles engataram. Rapaz, os meninos deram umas aulas aqui, a gente sentado ali ouvindo eles. Falei, rapaz, olha que bênção, Deus dando graça para eles, Deus dando palavra para eles. As pessoas que você vai ter contato no teu trabalho, o pastor não vai ter. Não adianta me ligar, ô pastor, tem um endemoniado aqui na minha frente e tal. Eu até creio que Deus possa expulsar alguém por telefone, mas é você que está diante dele. É você que pode orar por ele. É você que pode ser um instrumento para abençoar aquela pessoa. Então, esteja sempre disponível, porque Deus prioriza mais disponibilidade do que capacidade, porque no fim quem capacita é Ele. É mais fácil Deus treinar, capacitar alguém mais limitado, mas disponível, com coração aberto, ensinável, do que trabalhar com um cabeçudo que não quer. Que tem ovelha e tem bode, irmão. Tem ovelha que se submete, que ouve. O pastor fala, elas dizem bé e seguem. Tem bode que quer dar cabeçada no pastor. E aí a gente até tenta, pega o boi pelo chifre, pega o cabrito pelo chifre e tenta contornar, mas chega num momento que talvez não tem mais o que fazer. E a gente tem que deixar de lado às vezes. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Jacó, quando coloca ovelhas diante das varas, ele escolhe as mais fortes. Ele não coloca qualquer uma na frente da vara. Ele decide que tipo de ovelha ele quer multiplicar. Nós, como líderes, vamos escolher que tipo de líderes nós queremos multiplicar. Por isso, o critério de Jesus é mais disponibilidade do que capacidade. A capacidade vem de Deus, e a capacidade tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Lá em Mateus 22, versículo 14, no finalzinho, é uma parábola, está dizendo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu diria que todos que ouviram o evangelho foram chamados, todos, não só muitos, todos. Todos têm a oportunidade de se aproximar de Jesus e ser um instrumento dele, ser um discípulo dele. Mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque Deus é eletivo. Me perdoem, irmãos, eu não creio nessas teologias fatalistas. Uns nasceram para o céu, outros para o inferno. Deus vai mandar a criancinha para o inferno porque ela nasceu com pecado original. Perdoem, irmãos, a gente pode ter uma aula sobre isso depois, a gente discuta essas coisas. Eu não creio nisso, irmãos. Eu creio que tem a ver com... Deus é Deus para que mesmo por meio de uma sinergia com o homem, ele não perca a sua soberania, o seu controle. E eu participando de alguma forma dessa oportunidade de Deus, eu me faço escolhido por meio do meu posicionamento, por meio das minhas escolhas, por meio das minhas atitudes. Porque senão, qual que é o sentido do galardão? Qual que é o sentido da missão, se Ele é quem faz tudo por nós? Qual que é o sentido? Tem alguns textos na Bíblia que não fazem sentido se a gente é apenas um reagente, se a gente é só uma marionete de Deus e Deus é quem move todas as coisas. Se existem, inclusive, textos que nos provocam uma responsabilidade, é porque nós somos agentes diante de Deus. E eu não estou falando só de missão. Eu creio, inclusive, que existe a decisão para a salvação. Que, por meio da graça, nós fomos alcançados. Nós não queríamos nada com Deus. Essa graça nos envolveu. Essa graça nos colocou diante de uma porta e disse, a porta está aberta, você quer entrar? A salvação está do lado de dentro da porta. A porta não era minha,
eu não tinha chave para abrir ela, a casa não era minha, nada que eu pudesse faria eu abrir aquela porta. Mas uma porta foi aberta e um convite foi feito. E eu decido entrar pela porta. A Bíblia diz, aquele que deveria ser pedra de edificação se tornou pedra de tropeço. Sabe por quê? O mesmo critério para a salvação é o critério para a condenação. Se a salvação está em Jesus, por receber Jesus, crer nele e fazer dele a minha pedra de edificação, por rejeitá-lo eu serei condenado. Não existe justiça na condenação de alguém que não teve a oportunidade de ser salvo. Não existe justiça de Deus me cobrar por algo que Ele não me chamou para fazer. Se Ele me chamou, eu me posiciono. Eu me faço um escolhido por meio das escolhas que eu tenho. Eu poderia ficar o dia inteiro jogando videogame, mas eu decido, em alguns horários do dia, gastar o meu tempo estudando a palavra. Pastor Jefferson, você é um homem cheio de revelação de Deus. Eu nunca tinha visto essa conexão entre os discípulos. Eu só li a Bíblia talvez com um pouco mais de minúcia do que você já leu. Talvez eu só li os livros que você ainda não leu. Não veio do alto, não foi um iluminamento por meio de um sonho, uma visão. Eu só li o que você não leu. Eu só gastei um pouco mais de tempo com a Bíblia que talvez você não gastou. Isso é posicionamento. E isso a Bíblia diz que nada do que você fizer no Senhor passará em vão. Para encerrar, estou falando sobre a equipe de Jesus. Jesus não chama por capacidade, Jesus chama por conexão. Existem 3 tipos de pessoas que seguem Jesus. Os seguidores, que procuram milagres e benefícios em Jesus. A maioria deles, quando eles alcançam o que eles desejam, eles abandonam Jesus. Eles não dão um passo adiante. E eu diria que todo mundo começa como um seguidor. Todo mundo começa de alguma forma precisando de algo de Jesus. Não tem problema nenhum com isso. O problema é quando você é só seguidor, recebe o que você precisa, vira as costas e vai embora. Aí existe o nível que é o desejado. Um seguidor que se torna um discípulo. Agora, ele não só vive por aquilo que Deus pode fazer por ele, ele faz da vida dele um instrumento para fazer coisas pelo Senhor. A salvação é pela graça mediante a fé? Sim. Não vem de nós, é dom de Deus? Sim. A graça me capacita para fazer a missão? Sim, por meio dos dons. E isso requer muitas vezes sacrifícios. Isso requer uma atitude de abnegação, de resiliência, sofrendo as perseguições e as lutas, porque faz parte, irmão. Tem gente que morre por Jesus. Semana passada, você que não estava aqui, eu botei uma foto aqui do nosso irmão Griffin, lá do Paquistão, irmão do pastor Stefan, que é missionário da nossa igreja, que foi queimado com ácido, porque ele serve ao Senhor num país muçulmano. A gente levantou uma oferta, ainda precisa, se você quiser ser usado por Deus e mandar uma oferta lá para o pastor Stefan, mandamos, para o pastor Griffin, nós como igreja mandamos também. Tem gente sendo queimado. O pastor Griffin ficou 8 anos preso por calúnia no Paquistão. E agora tentaram matar ele, jogaram ácido em cima dele. Quando ele voltar, irmão, porque eu creio que ele vai voltar, não sei com que sequela ele vai voltar, ele vai continuar pregando. Porque para nós o viver é Cristo, morrer é lucro. Tem confusões que a gente só arruma por causa de Jesus, que se não fosse por ele, irmão, eu estaria ainda lá no Rio Grande do Sul, junto com a minha família, tomando suco de uva, comendo uva embaixo do pé, comendo queijo e salame que tem lá, muito bons, lá daquela região, junto da minha família, junto dos meus irmãos. Mas a gente está vivendo o propósito do Senhor, aquele que nos chamou. E se em algum momento essa missão nos colocar em perigo, a gente vai continuar servindo ao Senhor. Porque muitos são chamados, mas alguns preferem primeiro fazer o pé de meia. Vou fazer meu pé de meia primeiro, pastor. Depois, quando eu aposentar, eu vou servir a Jesus. Ô, irmão, que visão miserável é essa, irmão? Você vai dar os piores anos da sua vida para Jesus? Dê os melhores. Quando você é adolescente, dê a sua juventude para Jesus. Dê o melhor que você tem para Jesus. Ô pastor, mas assim, eu tenho dificuldade de viver pela fé. Então vamos crescer na fé, irmão. Tem 2 casais aqui em Petrópolis esperando visto para ser missionários em Petrópolis. Um deles é um maluco igual eu e a Dani. O Marlon e a Ana, eles ficaram na casa da Miralda lá. O Marlon e a Ana são doidinhos. Marlon abandonou tudo, ele tinha a chance de ser ator. Uma época estava fazendo umas peças teatrais em Curitiba, tinha a chance de se tornar um ator, ele era bom como ator. Abandonou tudo, se converteu, foi para o seminário interno, se formou, saiu do seminário. No mesmo dia que ele se formou, ele casou com a Ana.
A Ana, irmão, parece que ela vai quebrar de tão pequenininha que ela é. Menina bonitinha, filhinha de papai, em todos os sentidos. Tem 2 filhinhos, passaram na casa da Miralda esses tempos, quebrou o carro deles aqui perto, a Miralda, a família dela, receberam eles lá. Estão indo para Moçambique, irmão, em Nacala. Esses dias o Marlon me mandou uma reportagem que próximo da cidade dele, o ISIS, que é o Estado Islâmico, matou uma freira lá. E colocaram um recado. Ela foi muito longe na proclamação do Evangelho. Aí ele me mandou, eu falei, cara, o que eu vou falar para ti, cara? Se Cristo contigo vai, cara. E ele falou, não estou falando isso para desanimar, cara, mas ora por mim aí, porque agora eu fiquei preocupado. E ele está saindo daqui, ele podia ser pastor em qualquer lugar do Brasil, um menino muito bom, talentoso, fala muito bem, está indo para Moçambique, entregando os melhores anos da vida dele para tomar pelo menos umas 3 malárias por ano. Malária tem 4 níveis lá. Eles só aconselham ir para o hospital se você estiver no nível 4, senão você vai pegar outras doenças, de tão precária que é a situação. Junto com ele está indo o Tiago e a Camila. O Tiago e a Camila, irmãos, empresários em Maringá. Tiago consertava, ele era o único representante de um tipo de máquina de caçamba de caminhão que carregava farelo para frango, farelo de ração de frango. Só ele no Brasil consertava esse tipo de maquinário. Muito dinheiro o Tiago tinha. O Tiago tinha sítio, tinha barco, tinha moto, tinha carro, tinha umas 3, 4 casas. Jesus falou com ele, ele vendeu tudo, irmão. Esses dias ele veio passar 15 dias em BH, porque ele falou, estou cansado de ficar na casa da minha sogra, eu não tenho mais nem casa para ficar. Ele só manteve, eu acho que 2 aluguéis para mais ou menos sustentar ele em Moçambique, mas estão indo para lá. Tiago, Camila e 2 filhos pequenos. Estão indo para Moçambique, abandonando tudo. Sabe o que eles vão fazer lá? Plantar mandioca e criar frango. O cara que tinha mansão, tinha um monte de dinheiro, está indo servir a Jesus. Muitos são chamados, mas alguns não se fazem escolhidos. Jesus está querendo formar uma equipe nesse lugar. E Ele não está procurando pessoas expert, pessoas pós-graduadas, doutoradas. Ele está procurando pessoas disponíveis. O que eu preciso, pastor, para fazer parte dessa equipe? Primeiro, se conecte a Jesus. Porque se você estiver próximo de Jesus, Jesus vai te empurrar para a frente da fila. No reino de Deus não tem fila, Ele te empurra para a frente da fila. E se conecta aos discípulos de Jesus. Porque eu ando com Jesus. Onde eu vou, Jesus está comigo. E se nós estamos próximos, provavelmente, Jesus não precisa trazer alguém de longe para conectar a nós aqui e formar a equipe. Eu desejo, irmão, em nome de Jesus, que nunca mais um pastor saia da igreja de Lafayette e precise vir um cara de 100 quilômetros para assumir. Do mesmo jeito que pode dar certo, pode dar errado. Vocês não me conhecem, se eu chego trocando os pés pelas mãos, falando mal do pastor Esdras, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, eu vou arrumar um problema para mim mesmo. O ideal, irmãos, é que a gente crie uma estrutura onde o próximo pastor de Lafayette, se um dia eu tiver que sair daqui, ele saia daqui mesmo. E o próximo saia daqui, e o próximo saia daqui, e o próximo saia daqui, e Lafayette se torne um celeiro de obreiros para as nações, irmãos. Eu aprendo também nesse princípio dele chamar 12 da Galileia. Ele não chamou gente lá de Jerusalém, lá da capital, do lugar mais desprezível de Israel. Tem por acaso alguma coisa boa na Galileia? Ele chama 12 da Galileia. A partir da Galileia ele promove uma revolução. Porque revolução não é da boca para fora. A gente viu aí na política pessoas que falavam coisas muito boas, que podiam ter incendiado corações. Sabe o que mudou? Quase nada. Qual que foi o legado dessas pessoas? Os discípulos que eles fizeram. Os caras que estão em funções políticas brigando pelas mesmas causas. Esse é o único legado que eles deixam. Toda a revolução começa do local para o geral. Deus pode fazer da Igreja Metodista Wesleyana em Lafayette um ponto de avivamento que vai influenciar a nação. É possível, meu irmão. É possível. Eu não estou com visão megalomaníaca. Eu estou crendo no que a Bíblia me faz crer. Que é possível, irmão. É possível que a gente se torne tão relevante que a nossa influência vá além de Lafayette. Mas para isso, Jesus precisa formar uma equipe. Jesus precisa ter gente sonhadora junto comigo. Antes de eu me converter, eu fiz uma tatuagem. O meu sonho era fazer uma tatuagem. Eu fiz com uma caneta Bic e um motorzinho de carrinho de controle remoto.
Circulei num dia e no outro dia e tive que ainda tomar umas para conseguir aguentar. E eu vi numa revista lá que significava Eu Sonho. Um dia eu bati uma foto com uma amiga minha que morou no Japão e ela pesquisou e realmente é Eu Sonho, né? Porque depois fiquei com medo, rapaz, se não é o sonho. Eu não tenho vergonha dela. Ela faz parte do meu passado. E ela define o seu pastor. O seu pastor é sonhador. Mas eu preciso de pessoas que sonhem comigo. Porque a gente só vai alcançar os sonhos de Deus. Porque tem gente que trabalha para o pastor. Tem gente que trabalha para a igreja. Eu não quero que você trabalhe para o pastor. Não quero que você trabalhe para a igreja. Porque, senão, até Deus não vai estar nesse negócio. Eu quero que você trabalhe para Jesus. Se você trabalhar para Jesus, até quando eu estiver trabalhando errado, você vai me alertar. Ô pastor, Jesus está falando comigo e não é bem essa direção. Aí eu vou ter que ficar esperto e ver se eu não estou enganado. Porque quem trabalha para Jesus está indo em direção aos perdidos. Quem trabalha para Jesus está indo em direção aos que precisam da palavra. E juntos, com Jesus, porque Ele é o nosso líder. Eu posso ser o teu pastor como título, mas todos nós somos ovelhas de Jesus. Todos nós estamos caminhando com base na missão que Ele nos deu. Nós vamos nos tornar uma igreja relevante. Resumindo, irmão, a equipe que Jesus quer formar pode começar em mim, mas precisa ter mais pessoas. Quantos são, pastor? 12? 15? 20? Não sei, irmão. John Wesley falou, dê-me 100 homens, o nosso precursor, a gente segue o exemplo de John Wesley. Dê-me 100 homens e eu mudarei a Inglaterra. Teve um historiador que foi lá e contou todos os pastores proeminentes da história do metodismo que foram influenciados diretamente por John Wesley. Alguém falou em 33 homens. Jesus nem deu 100 para ele. Com 33 homens, alguém disse, o Onísio é melhor que eu em história, ele pode até confirmar depois, me ajudar a achar esse livro. Com 33 homens, ele não só mudou a Inglaterra, como influenciou as principais colônias da Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos dos nossos dias. Talvez com 5, 10, 15 pessoas conectadas na mesma visão, nós vamos mudar a história de Conselheiro Lafayette. Quantas pessoas machucadas existem nessa cidade? Quantas pessoas religiosas existem nessa cidade? Eu esqueci de falar do terceiro grupo, né? Os seguidores, os discípulos, o terceiro grupo são os crentes. Eu não sou crente, irmão, eu sou discípulo de Jesus. Crente, crê. Crente, quando está na igreja, ele é um seguidor e ele avançou. Talvez foi discípulo por um tempo, aí ele se frustrou por alguma coisa. Aí ele dá uma retrocedida, não a ponto de abandonar Jesus e deixar de ser seguidor. Mas ele fica no limbo. Você não é nem quente nem morno, estou a ponto de te vomitar. E ele fica ali no meio. Alguns vão para o extremo da religiosidade. Se tornam os generais da igreja. Pastor, que negócio é esse? O Tiago tocar de boné, o outro lá usar brinco, calça rasgada, que espírito de miséria é esse, pastor? Que negócio é esse de cor escura no púlpito? Porque cor escura, eu já ouvi isso, irmão, é sinônimo de pecado. Quem disse, irmão, que cor escura é sinônimo de pecado? E eles viram os moralistas, né? O zelo do Senhor me consome. Aí tem outros que viveram talvez nesse tipo de igreja de religiosidade, de legalismo, eles vão para o outro extremo. Aí viram liberais. Tudo pode, pastor. Não, tudo pode. Temos que evoluir, temos que reformar a Bíblia, temos que fazer isso, fazer aquilo. Tudo gente machucada, tudo gente ferida, tudo gente com teologia esquisita, com teologia distorcida da palavra. A gente não tem que ficar no meio termo nesse sentido. Ou você é discípulo ou você não é. Eu desafio você a ler Lucas capítulo 10, quando fala da parábola do bom samaritano e encontrar Jesus chamando ele de bom. Quem coloca bom é quem faz um título na divisão do texto. Jesus não chama ele de bom, porque não existe bom cristão e mau cristão. Existe cristão e não cristão. Existe seguidor e discípulo. Existe discípulo e não discípulo. Não existe meio termo. Você quer fazer parte do time de Jesus? Seja um discípulo. Eu não lembro qual era o contexto, o Jefferson me falou essa semana, alguma coisa do tipo, pois é, né, pastor, que bênção, alguma coisa assim, muita gente boa chegando. Falei, Jefferson, você vai lembrar disso, eu quero que Deus mande 50 pastores para nós. O que a gente vai fazer com esses 50 pastores? Não sei, meu irmão, não vamos ter que arrumar trabalho para todo mundo, mas com 50 a gente vai mudar essa cidade, a gente vai mudar essa redondeza. Você pode ser um deles. Queria orar por você. Agora se coloque em pé, não apenas com as suas pernas. Eu queria que no seu coração
você dissesse: Senhor, eis-me aqui. O Senhor está formando uma equipe, pode contar comigo, Senhor. Se coloque em pé e diga: Jesus, eis-me aqui. Quero fazer parte desse exército. E o Senhor vai encher você e te capacitar para ser uma pessoa relevante, que vai ganhar muitas pessoas para Jesus.